Tema toda a terra ao Senhor. Temam-no todos os moradores do mundo. O temor adequado é uma profunda reverência e temor para com Deus. Tal medo promove a confiança, pois Salmos 56:3 diz: em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Ao mesmo tempo, esse temor reverencial, que dá a Deus o lugar certo em nossos corações, nos livra de temer o homem, como afirma o versículo 11 desse mesmo capítulo. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Como ilustrado mais adiante na edição, quando a incredulidade ou a má consciência, e por causa disso o estar fora de comunhão com Deus, entra em nossas vidas, então o medo ansioso e o medo do que pode acontecer certamente virão. Nosso Senhor Jesus viveu a vida mais difícil possível e sofreu na cruz além do nosso entendimento. Ele viveu e morreu com perfeito medo reverencial e nunca experimentou medo ansioso, sendo perfeitamente calmo diante da ira santa, iminente e da morte. Dar a Deus seu lugar certo de reverência e conhecer seu coração de amor, quando andamos em obediência à sua vontade, expulsa o medo e dá ousadia, tanto para com Deus quanto para com os homens. No temor de Deus, seremos ouvintes reverentes da sua palavra. Será para nós, como a vela do Senhor, vasculhando nossas partes interiores e nos levando à renúncia de coração de tudo que nos levaria para longe de Deus. Por essa palavra nossas almas viverão, e pela luz dela nossos pés descobrirão caminhos retos. Estaremos em sujeição ao Espírito Santo, para que possamos conhecer a interpretação divina, em vez de nos apoiarmos em nosso próprio entendimento, enquanto nossas almas estarão cheias de adoração, por causa do santo privilégio que nos foi concedido de poder dizer essas coisas. Os dias de Malaquias foram dias de grande afastamento da verdade, mas no meio de todas as trevas que envolviam o povo, havia aqueles de quem Deus significava sua aprovação especial. Esses temem ao Senhor e lembram do seu nome, e eram considerados pelo Senhor dos Exércitos como seu tesouro especial. Cabe aqui um comentário sobre o quanto que Deus acusa esse povo de menosprezar as promessas dele próprio. Então, o início do livro de Malaquias, ele fala assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. E Deus diz: eu vos tenho amado, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Olha o desafio, né? Então eles desafiavam o amor de Deus, menosprezavam a oração e o estar na presença de Deus em humilhação, né? Então existe um versículo que fala isso. Eles dizem em Malaquias 3,14: vós dizeis: inútil é servir a Deus. O que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Esses são os versículos anteriores ao que o autor comentou. Agora Deus valoriza e ama aqueles que justamente atentavam e temiam ao Senhor. É aquele respeito e entendimento. Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então Deus recompensa os que o buscam, e é ousadia, né, a gente chegar diante de Deus com aquela coisa de vai me abandonar, vai me destruir, coisa tipo, porque Caim foi a Deus com esse espírito, dizendo que Deus não poderia perdoar. Então se a gente ousa, a gente pode ousar sempre falando da graça de Deus, falando de que Ele sempre vai suprir tudo que precisamos. Nisso podemos ousar. Devemos temer estarmos longe do Senhor, mas próximos dele devemos ousar, devemos falar e saber, pelas promessas dele, o que ele fez e fará por nós. O autor continua a dizer: isso foi no final da última dispensação. Estamos agora, evidentemente, perto do fim do presente dia da graça.
Portanto, tenhamos graça, pela qual possamos servir a Deus com reverência e temor piedoso. E o autor que escreveu isso é um que tem as iniciais JTM. Eu não tenho certeza se conheço.